Oi, gente rica! Aqui estou com um projeto de modelagem dos brilhantes imortais para ampliar a minha e a sua visão durante todo esse ano de 2023 sobre quem são, quem foram esses homens e mulheres e quais foram as atitudes, os pensamentos, as frases, os códigos. Com esse projeto, eu quero despertar em você o discernimento, a atenção e o cuidado para perceber a diferença entre o que foi dito e o que foi feito. Porque falar é muito fácil, né? Mas será que as palavras correspondem à realidade do propósito, com as atitudes, ou fazem parte de um projeto de poder para atingir no futuro um grande propósito? Mas por que você está falando isso, Cris? Eu não entendi. Porque hoje eu vou falar de uma mulher forte. A primeira mulher a comandar a Alemanha, o país mais rico e mais populoso da União Europeia. E o nome dela é Angela Merkel. Hoje ela está com 68 anos de idade. Ela nasceu em Hamburg, a minha cidade amada, linda, portuária, mega arborizada, com muita gente interessante. A segunda maior cidade da Alemanha, a mais rica e a mais elegante também, tá? Onde eu vivi 9 anos da minha vida, que foi assim uma experiência incrível. E todo mundo que conhece essa cidade sempre fala: Hamburg ist eine schöne Stadt, wenn einen Parkplatz hast. Traduzindo, Hamburgo é uma bela cidade se você tiver uma vaga de estacionamento. Porque na verdade é uma raridade você estar dirigindo e encontrar uma de primeira mão para você estacionar o seu carro, a sua Mercedes. Por que não, né? Na minha época, você podia comprar uma Mercedes usada, de segunda mão, pelo preço de um carro popular aqui no Brasil. Acredite se quiser. Se ainda é assim, eu não sei, tá? Mas era na minha época. Bom, Angela Merkel, ela conquistou o que nenhuma outra mulher na Alemanha conquistou até hoje. Ela ficou no poder como chanceler da República Federal da Alemanha, como líder do partido do CDU, Centro Democrático Alemão, da Alemanha, desde 2005 até 2021. Foram 4 mandatos de 4 anos cada consecutivos. Diferentemente do Brasil, lá na Alemanha isso pode. Ou seja, foram 16 anos, 4 vezes 4, trabalhando e preparando a Alemanha com implementação de projetos, de leis, que hoje permitem que a Alemanha viva o que está vivendo nesse momento atual, e que nós estamos acompanhando pela mídia, né? Só pode dizer se esse plano foi bom ou ruim para o país quem vive lá. E foi por isso que eu fiz assim uma consulta, tipo aquela consulta aos universitários, e deixei assim a mídia um pouco de lado para poder buscar informações diretamente da fonte, de amigos que eu tenho lá e que me disseram o que eu vou contar para você a partir de agora. Bom, esse vídeo não é uma afirmação de absolutamente uma ideia fixa, é isso e ponto final. Não, eu apenas vou passar para você informações que eu recebi e a conclusão será a sua, tá combinado? Eu vou lhe dizer que a formação dessa mulher, que é super reservada, foi em física e ela tem um doutorado em química quântica. Olha que interessante. Ela é filha de um pastor luterano e de uma professora de latim e de inglês. E ainda quando ela era assim bebezinha, ela foi com seus pais para Brandenburg, na antiga Alemanha Oriental, conhecida como DDR, Deutsche Demokratische Republik. E eu abro aqui um parênteses para fazer assim uma pequena observação. E eu quero que você preste atenção em relação aos comunas socialistas, porque eles amam e sempre incluem em suas siglas de partido, em seus governos, a palavra democracia.
quando na verdade ela de fato não acontece, não existe. E foi nessa parte da Alemanha Oriental que nasceram os outros dois irmãos de Merkel, né? Ela cresceu, ela estudou e ela trabalhou na comunista República Democrática Alemanha. Ela era socialista de esquerda. E lá, ela decidiu aprender russo e depois ela foi visitar a Rússia. Porque ela tinha assim, muito interesse naquele país, que naquela época exercia uma influência assim, quase absoluta na Alemanha Oriental e na Europa do Leste como um todo, né? Foi por isso que ela se tornou a principal interlocutora do presidente Vladimir Putin entre todas as lideranças ocidentais. Merkel, ela fez parte de instituições juvenis do regime comunista da Alemanha, que era comandado por um regime socialista soviético na época. E ela estudou física na Universidade de Karl Marx, em Leipzig. E fez parte também do partido SED, um partido socialista de esquerda. Lógico, né? Na Alemanha comunista não existia espaço para nenhum partido de direita. Existe um ditado popular que se encaixa muito bem aqui nessa história dessa forte mulher determinada. Você com certeza já ouviu falar. Um fruto nunca cai longe da árvore. Vai vendo. Bons entendedores entenderão. Nós estamos vivendo um momento no mundo que é necessário prestar muita atenção e pedir ao Senhor discernimento para poder entender as narrativas que são apresentadas, por quem, quais os interesses que estão por trás. O problema é que a maioria das pessoas desavisadas acabam acreditando em tudo, né? E elas não gostam, não têm paciência para poder pesquisar, porque acham também que somente os jornalistas formados têm a verdade. Quando, na maioria das vezes, eles são pagos para informar o que o sistema decide que eles devem dizer. Eles fazem parte de um consórcio marrom. A gente está vendo muito por aí. Talvez se eu desse apenas um Google e não fizesse uma pesquisa mais a fundo, e não buscasse diretamente na fonte com esses meus amigos na Alemanha, você não ficaria sabendo de alguns detalhes da vida da Merkel que eu vou te apresentar ainda também. Ela é uma mulher muito considerada, uma mulher amada, como uma grande líder popular preocupada com o povo na Alemanha. E grande parte dos alemães amam a Merkel. Na mesma proporção, eu posso dizer, com uma analogia, do atual presidente brasileiro, em que as pessoas fizeram, né, o L e o reelegeram pela terceira vez. Já, por outra parte da Alemanha, ela é vista de uma forma bem distinta, apesar da mídia colocá-la num patamar com inúmeros elogios. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então vamos adiante. Depois da queda do muro, que aconteceu em 9 de novembro de 1989, ela entrou no Partido Despertar Democrático e se juntou com a Aliança da Alemanha. Foi uma coalizão que contava com o DSU e a União Democrática Cristã, que era o CDU. A coligação ganhou assim a primeira e única eleição livre da Alemanha Oriental. Foi em março de 1990, um ano depois da queda do muro, que foi em 89. E ela foi nomeada pelo primeiro-ministro como porta-voz adjunta daquele novo governo. Logo depois, no governo de Helmut Kohl, que era chamado de Pera, né? Ele era o padrinho político dela.
E ele ficou até 1998 no poder. Eu estava na Alemanha nessa época. E ela foi convidada para para ser ministra das Mulheres e da Juventude. Depois foi ministra do Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear. E em seguida, ela também foi escolhida como vice-presidente da CDU, que era o Partido da União Democrática Cristã, que se diz ser um partido de centro-direita. Eu pensei assim, como é que eu poderia fazer uma analogia para você poder entender em relação a algum partido aqui no Brasil, que fica mais fácil o entendimento. E eu acho que a gente pode compará-lo com o PSDB, que é o Partido Social da Democracia Brasileira, que se diz de direita, né? Mas tanto se alia, não, que se diz de centro, mas tanto se alia à direita quanto à esquerda, dependendo de quem está no poder. É bem parecido com o CDU. Quando a reputação do padrinho dela, Helmut Kohl, ela era conhecida como a menina do Kohl, quando a reputação dele e também do partido CDU foi assim abalada, foi água abaixo por um escândalo de financiamento de campanha que envolvia doações não declaradas e algumas contas secretas. Para continuar com aquele projeto de poder, ela escreveu uma carta aberta à imprensa, rompendo imediatamente com seu padrinho político. E assim ela foi eleita presidente da CDU. Só que a gente não pode esquecer jamais que filho de peixe, peixinho é. Concorda? Vamos adiante. Então, em 2005, ela foi candidata e venceu. E fez um trabalho perfeito até 2021. E segundo as minhas fontes, eles dizem que a sociedade precisa mudar. Mas como ela não muda automaticamente, mas lentamente, para isso é preciso ter um líder que avance passo a passo no plano. Isso me faz lembrar a ideia do marxismo cultural. E tem um livro que eu li e eu fiz o resumo. Busca aqui na minha playlist dos livros lidos em 2021. É um livro bastante esclarecedor que vai ampliar a sua visão. E hoje, depois da Mia, nós vimos que o nosso Brasil atingiu níveis superiores à Alemanha, que é o primeiro país da comunidade europeia em relação à sua economia, porque nós fomos fortemente comandados pelo Paulo Guedes, que foi, assim, reconhecidamente o melhor economista de todos os tempos. E nós sabemos também que hoje a Alemanha vive, assim, a maior crise energética de todos os tempos. E está, assim, uma ladeira abaixo. Como consequência, logicamente, também da guerra. Né? Entre Ucrânia e Rússia. E a gente deve perguntar, será que houve complacência? Será que Merkel deu muito poder a Putin para abastecer o seu país? E o confinamento também das pessoas por causa, né? E o envolvimento do governo da Alemanha com a China. E quem é o atual chanceler da Alemanha? Que disseram que era uma oposição por causa de outro partido. Olaf Scholz foi ministro do trabalho dela, depois ministro da economia. E foi o vice de Merkel. Na verdade, ela preparou ele para ser o sucessor, apesar de ter um outro, né, para ter uma oposição. Pergunte aos alemães como é que vai a atual Alemanha com um governo social-democrata. E eles vão responder, alles gut, com um sorriso sarcástico. Como se estivesse dizendo, tudo bem, né? Para não dizer outra coisa. Bons entendedores entenderão. Agora eu vou te revelar, você,
vou te revelar. Algo que eu mesma não sabia, tá? Mas eu fiquei sabendo quando eu solicitei mais informações sobre essa mulher poderosa aos meus amigos alemães e eles me contaram. E o que eu vou te contar agora, você não vai encontrar em nenhum outro lugar da mídia. E é uma preciosidade. Preste atenção. A mídia costuma dizer que Merkel não teve filhos. Mas uma TV estatal alemã tem um programa e, por acaso, ela afirmou que uma artista com o nome Annette Louise N, ela é cantora e artista, e mostrou uma foto delas duas juntas quando ela ainda era bebê e afirmou que ela é filha de Angela Merkel. E se você observar, os olhos das duas hoje são idênticos e uma é a cara da outra. A pergunta que fica é, por que ela nunca falou sobre essa filha? E por que ela sempre preservou a identidade dessa criança, dessa menina, dessa moça? O que será que tem por trás disso? Quem quiser ver o vídeo e a foto, me peça, escreva aqui embaixo que eu enviarei, porque saiu numa TV estatal alemã, então é público, não há problema nenhum eu compartilhar isso com você, né? Outra coisa, enquanto algumas pessoas sonham ardentemente ver a sua foto estampada na revista Forbes, essa mulher poderosa foi eleita 10 vezes consecutivas a mulher mais poderosa do mundo por essa revista. Eu vou deixar agora algumas frases dessa alemã, que ninguém pode negar que ela tem um fino humor. Mas eu quero muito que você aprenda a enxergar sempre os dois lados da moeda. Ela diz, sem liberdade a mente humana é impedida de liberar sua força criativa. Ela também disse, os presidentes não herdam problemas, supõe-se que eles os conheçam de antemão, por isso se elegem para corrigir tais problemas. Culpar os predecessores é muito fácil e medíocre. Recado dado, hein? Tem umas certas qualidades de camelo e consigo armazenar, mas tenho que me reabastecer. Isso ela respondeu à pergunta de uma jornalista. Como é que você consegue ter apenas 4 horas de sono por dia? Ela respondeu isso, né? Ela falou também, se eu ficasse sempre ressentida, eu não poderia ser chanceler federal alemã nem por 3 dias. Na verdade, isso foi assim, uma crítica que ela fez ao Vladimir Putin, por ele ficar irritado com jornalistas críticos, tá? O que mais? Fukushima mudou a minha atitude com respeito à energia nuclear. Ela falou isso em um pronunciamento oficial sobre a decisão do governo federal alemão de abandonar a energia nuclear. Será que eles estão hoje arrependidos? O que mais que ela disse? Se o euro fracassar, a Europa também fracassará. Ela falou essa frase na época dos planos de estabilização da moeda europeia em 2010. Vamos responder os terroristas vivendo nossos valores com coragem. Pare e pense como é engraçado como ele sempre se refere aos inimigos como terroristas. Você já reparou nisso? Outra. Já conseguimos tantas coisas, nós vamos conseguir. Essa frase foi em 2015, na coletiva de imprensa, quando ela decidiu deixar as fronteiras da Alemanha abertas para milhares de refugiados que estavam retidos na Hungria, para que eles pudessem entrar. Sempre tivemos uma experiência de que as coisas demoram, mas estou 100% convencida de que os nossos princípios acabarão prevalecendo. Será? Nós precisamos confirmar que a esquerda é muito paciente e sabe fazer um trabalho de formiguinha, se espalhando pela imprensa, pelo Estado, pelas universidades, por todos os poderes, implantando as suas ideias, as suas ideologias. E os seus maiores apoiadores são os artistas, que
que adoram a liberação gorda dos incentivos culturais. A gente acabou de ver aqui no Brasil a Lei Rouanet, né? Já liberou uma grana para uma artista, né? E uma tiragem dela que virou a cara do meu vídeo, do meu post do Instagram, é sobre como colocar as mãos. Ela disse, né? Sempre houve a dúvida como colocar os braços. Foi assim que me deu a ideia de fazer um losango. Talvez por um certo amor à simetria. Alguns dizem que esse losango que ela faz com as mãos lembra, assim, o estilo do seu governo, marcado pelo pragmatismo, a busca de consenso, mas que também é criticado pela falta de visão política em determinados momentos. E simplesmente a Estação Central de Berlim fez um cartaz assim gigante dela com as mãos nessa posição de losango, de 20 metros de altura por 70 metros de largura, acompanhado de um slogan que dizia: o futuro da Alemanha em boas mãos. Uau, será? Como é que nós estamos vendo a Alemanha agora? Bom, eu fico por aqui. Já disse que esse vídeo não é nenhuma afirmação e as conclusões devem ser tiradas por você. E eu finalizo esse 4º episódio dessa minha série Brilhantes Imortais com a frase de uma amiga de jornada do conhecimento. Ela é a Kelly Bulsing. Está como trader e mentora especialista em Nasdaq e ouro. E ela apresenta dicas incríveis para você aplicar o seu dinheiro de forma inteligente no mercado atual. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para você, como eu sempre faço, para você poder segui-la, fazer perguntas e quem sabe colocar o seu dinheiro, né, para trabalhar após as informações que ela pode prestar para você. E a frase da Kelly é a seguinte, preste atenção. É impossível alcançar os seus objetivos sem honrar os compromissos que você fez com você mesmo. Uau! Forte, hein? Quais foram os compromissos que você fez para 2023? Estar aqui fazendo isso semanalmente é um dos meus compromissos. E agora eu vou ficando por aqui, deixando um beijo especial no meu coração para a Kelly que participou comigo desse episódio e outro beijo para você com o coração, a você que me acompanhou até agora. E você pode fazer parte desse projeto. Basta me indicar o nome de uma pessoa famosa, memorável, boa para ser modelada, para eu incluir na minha lista. E você também pode deixar a sua frase escrita aqui embaixo para ela fazer parte do registro de um dos episódios do meu vídeo, desde que ela seja 100% sua, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, curta e compartilhe com alguém que você ama, tá combinado? Fui! Beijo no coração e nos vemos no próximo episódio. Tchau!